Neymar, a Argentina não vai ter o Messi, né? Mas vai ter o Neymar, que já fez 3 gols em 6 jogos contra a Argentina e tal. Considerando esses dois ídolos, 2 astros de cada lado, assim, dá para dizer que o Brasil, portanto, é favorito? Boa tarde a todos. Boa noite, na verdade. Olha, acho que futebol, né? Para quem é amante de futebol, é ruim ter um Messi, né? Que é uma grande lenda, fora de um jogo como esse. Mas para nós é bom. Mas sempre ressaltando a qualidade da Argentina, sempre ressaltando a qualidade dos jogadores que existem, né, aqui para a Argentina hoje. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? Nós, né, temos que fazer o nosso papel, o nosso trabalho. E um clássico como esse é sempre gostoso de jogar. Um favoritismo entre Brasil e Argentina nunca existe. É um clássico, onde tenho certeza que para todo amante de futebol é um bom jogo de assistir. Neymar aqui. Anteontem, depois de treino, crianças estavam esperando você para entregar flores, né? E você atendeu para tirar foto. Mas criança não está olhando a câmera, está querendo olhar você assim. Impressionante, sempre, qualquer lugar do mundo, criança espera Neymar. Por isso, quero pedir algum recado para a criança daqui e do mundo que está olhando você como ídolo, como exemplo. Olha, mandar um recado para a criança acho um pouco difícil, né? Uma missão complicada. Mas que busque seus sonhos, que acredite, né, na sua capacidade de sonhar. Eu, quando era criança, eu sempre sonhava em buscar alguma coisa diferente, né, de ter um tênis para jogar futebol, de encontrar um ídolo. Então, eu sempre fui um menino muito sonhador. E o carinho que eu recebo das crianças é incrível. Eu me sinto muito honrado, muito feliz, porque é um carinho puro, né, sem maldade nenhuma. Então, eu fico completamente lisonjeado, né, por ser escolhido por aquela criança, né, por ser amado por ela. Então, eu fico muito feliz e sempre procuro devolver o carinho da melhor maneira possível, né? Neymar, hoje é o dia do professor. Você, enquanto aluno, dava muito trabalho para o teu mestre? Como é que era o Neymar aluno? Não fui de dar trabalho, mas também não fui um cara quieto na escola, né? Mas nunca tive, meus pais nunca tiveram reclamações. Sempre tive boas relações com meus professores, né? Sempre busquei respeitá-los da melhor maneira possível, né, dentro de uma sala de aula. Mas óbvio que eu gostava de brincar, de uma bagunça. Mas nunca faltei o respeito com nenhum deles. Então, desde já, parabéns ao Dia do Professor, né, a todos os professores que nos ensinam, nos mostram, né, a vida, não só a vida, como umas coisas importantes também para um ser humano. Então, é um dia, acho que o mais importante, né, do mundo. Então, o professor está sempre ali para ajudar. Então, é um dia para ressaltar, para dizer que é importante, sim. Neymar, aqui. Eu vou repetir para você uma pergunta que eu fiz ao Miranda ontem, até por vocês dois serem os grandes líderes dessa seleção que está aqui. Vocês estão jogando na Arábia e o noticiário no mundo está sendo dominado por uma questão diplomática delicada. Arábia, Turquia, Estados Unidos se posicionando como grande país dominante da economia, que é a questão do jornalista, que existe a suspeita que ele foi torturado dentro da embaixada. No momento, uma questão tão delicada de se discutindo no mundo, questão de política, o posicionamento da Arábia Saudita, e vocês aqui jogando um jogo que foi comprado pelo governo local, é quase que uma espécie de... a seleção está sendo, junto com a Argentina, uma forma de a Arábia se vender para o mundo, mostrar um outro lado. Vocês se preocupam com isso, com essa questão política toda, vocês no meio aqui usando usados de uma maneira quase que uma propaganda? Olha, é difícil responder algo que eu não tenho completamente domínio sobre isso, né? A gente veio aqui para jogar futebol,
gente veio aqui para defender a nossa seleção. É um elemento que eu não tenho como te responder isso. Então, eu te peço desculpa. Sobre responder esse assunto é um pouco complicado, eu também não estava sabendo. E, como eu disse, a gente veio para jogar futebol e defender a seleção brasileira. Neymar, boa noite, aqui atrás. A gente te viu muito solidário no último jogo, belíssimas assistências, talvez até um pouco preocupado em ajudar o Gabriel a sair daquele jejum, etc. E mesmo para outros jogadores, você deu passe excelente para o Lucas, enfim. Mas, por outro lado, a gente acredita, eu pelo menos acho, que o time também depende muito da tua individualidade, sabe? Tem hora que eu fico esperando que você vá para cima mesmo e você decida sozinho, entre aspas, mas sozinho, mas numa jogada individual. Como é que você está se dividindo? Agora que você é o capitão, você adquiriu uma responsabilidade maior, então acho que entra um pouco esse peso de vou jogar com todo mundo, abraçar todo mundo, mas tem o Neymar individual também, que a gente quer ver aquele talento e tal. Como é que você fica pensando no jogo ali? Essa eu vou para cima, essa eu passo para o companheiro. Como é que é a decisão ali? Não, acho que conforme você vai jogando futebol, você vai tendo mais experiência, né? Quase 10 anos que eu já estou no profissional. E você vai sabendo a hora de dosar uma partida, a hora que você vai para cima, a hora de controlar o jogo, a hora de buscar o companheiro. E conforme foi passando os anos, eu fui entendendo mais, né, a hora de ir para cima, a hora de dosar a partida. E hoje eu sei, né, fazer isso dentro de campo, né, e eu sei da minha função ali. Eu sou um atacante da minha equipe, então eu sou um criador de jogadas, não só eu como Coutinho, como Lucas, como Firmino, Jesus. Nós somos ali a criação da equipe. Então a gente está ali para atacar, para criar espaço para os meus companheiros e também criar chances de gols. E como eu disse outro dia, a mesma forma que eu dou uma assistência para o meu companheiro, a felicidade é igual quando eu faço um gol. Claro que eu fiquei muito contente que o Jesus fez o gol. E entre outros também, como o Alex fez um gol também, fiquei muito contente. Então eu fico feliz, não fujo de responsabilidade nenhuma dentro de campo. Eu estou ali, eu gosto de ter a bola, eu gosto de driblar, eu gosto de criar oportunidade para a minha equipe. E é isso que eu procuro fazer todo jogo. Boa noite, Neymar. Boa noite. Talvez a pergunta possa ser um complemento da pergunta do Mauro. Grandes jogadores da história do futebol passaram por uma transformação, uma reinvenção, ou algumas ao longo da carreira, por várias razões, ou por necessidade coletiva, ou necessidade física, imposição física, né? O Ronaldo Fenômeno arrancava muito, depois foi mais para frente, o Cristiano está virando quase um 9, o Messi está cada vez mais 10, enfim. Você se vê num processo de transformação ou de reinvenção, porque você cada vez tem jogado mais centralizado no seu clube, na seleção, o seu número de assistências está aumentando muito nos últimos tempos. Você acha que está passando por uma reinvenção e se sente bem com isso? Acha que é necessário? Acho que, dependendo da ocasião, pode ser que seja necessário. Dependendo das peças que você tem no elenco, das peças que estão jogando, você tem que mudar um pouco, né, o seu posicionamento. Mas não sou eu que mudo, né? Sim, a pedido do treinador. No Paris eu venho jogando mais centralizado pelos jogadores que iniciam a partida. Aqui o professor Tite me dá a liberdade para ir para o meio, não só para mim, como outro que joga na ponta também, da gente criar espaços, buscar o espaço que tem no adversário para a gente criar jogadas e não ficar totalmente só aberto. Então depende com quem você trabalha, depende da formação do seu time. Eu gosto de jogar tanto na ponta quanto no meio, eu gosto de buscar a liberdade ali para que eu possa me sentir bem dentro do campo, né? Mas como você disse, apesar vai passando os anos, o jogador vai buscando, né, o seu melhor posicionamento, porque acaba perdendo a velocidade, enfim, faz parte, né? Faz parte do futebol. Mas no meu caso eu acho que não, ainda tenho gás para dar. Neymar, prazer revê-lo. O Paraná te abraça e agradece pela volta por cima. Obrigado. Você voltou a encantar o futebol nacional e internacional, e isso nos faz muito felizes. Obrigado. A gente veio aqui para jogar um amistoso. Aí, de repente, disseram, vai ter um troféu, se empatar nos 90 vai para o pênalti e o bicho vai pegar. Vocês querem um jogo mais ríspido, mais forte, mais disputado em função de que há um troféu em jogo e o Brasil detém
vamos dizer assim, um tricampeonato desse tal ou desta tal Copa, Supercopa dos Campeões? Olha, Brasil e Argentina é difícil. O que você espera é que seja um jogão, né? Óbvio. E não só da minha parte, como da nossa equipe, a gente vai entrar para vencer. Porque a gente gosta de vencer, eu sou um cara muito competitivo, independente com quem seja o meu adversário. Mas quando se fala de Brasil e Argentina, independente do país que esteja, é um clássico, tanto nós quanto eles, creio que vão querer vencer também. E a gente tem que fazer o nosso papel. É o nosso papel, a gente sabe, a gente treinou para isso e a gente espera fazer uma ótima partida e vencendo. Neymar, boa noite. Boa noite. A gente está fazendo uma série sobre objetos do esporte brasileiro e um dos objetos é a camisa 10 da seleção brasileira, imortalizada pelo Pelé em 70. E a minha pergunta é sobre a sua relação com essa camisa. Você, como todo garoto brasileiro, é o jargão popular, sonha em ser um camisa 10 do Brasil. E como começou esse seu sonho? Como você se relaciona com isso hoje, levando a camisa 10 do Brasil nas costas? E depois de competições e jogos, você, claro, recebe muitos pedidos. Me dá essa camisa, me dá essa camisa. Você guarda alguma? É especial? Você tem um quadro, uma galeria que você procura estampar várias camisas 10 do Brasil? É especial usá-la hoje. Quando era pequeno, confesso que eu não tinha, esse desejo de jogar com a 10, porque acompanhava meu pai, ele jogava com a 7, e depois veio o Robinho, que era o meu ídolo também, queria usar a 7, e eu fui pro Santos. E ali eu comecei a jogar com a 7, só que o Robinho voltou. Aí, claro que, com o maior prazer do mundo, eu devolvi a 7 para ele. No caso, sempre foi dele. E a história da 10 começou na Copa das Confederações, quando o Filipão pediu para que cada um escolhesse o número que gostaria de jogar, 3 números, cada um que ele ia decidir depois. E quando me perguntaram, eu falei 7, 11 e 10. E o Daniel Alves, chegou e falou assim, assume a 10 logo e fala que você é o 10, porque você tem que usar ela hoje. Eu falei assim, Aí o Filipão estava do lado e ele falou assim, você vai ser o 10. Aí foi onde começou a história da camisa 10. E para mim é uma grande honra fazer parte dessa seleção de craques, que foi imortalizada pelo nosso rei, que foi o Pelé. E para mim é uma felicidade muito grande. Cada jogo que eu faço com ela, tento me dedicar ao máximo, tento representar não só o Pelé, como todos os 10, e representar a seleção brasileira também, que é o mais importante. Guardo. Tem camisas de jogos, sim, que eu guardo. A primeira, inclusive, está guardada. Jogos especiais também de Copa do Mundo, e amistosos especiais também, eu costumo sempre guardar. مساكم الله خير يا شباب. الآن مطلوب 3 أسئلة من 3 صحفيين يا شباب. بالنسبة لنيمار. سؤالين للكابتن نيمار. السؤال الأول، هل فاجأك مستوى المنتخب السعودي أمام منتخب البرازيل؟ والسؤال الثاني، ما هو انطباعك عن شغف الناس وحب الناس هنا لكرة القدم؟ طبعا هو سؤال واحد بس بجاوب السؤال الأول. Neymar está perguntando como você viu quando jogou contra a Arábia Saudita, como você viu a Arábia Saudita, como você imaginou outra equipe? Confesso que com toda a humildade do mundo, acho que não só eu, como nossa equipe também foi surpreendido. A gente sabia que existia uma qualidade da Arábia Saudita, mas jogando contra eles a gente viu que eram melhores do que a gente esperava. E eu acho que dou só os parabéns a eles pela partida que fizeram contra nós. Claro que a gente não estava num bom dia, e já foi dito isso, mas a gente não pode ressaltar também o jogo que eles fizeram. E por futebol, eu desejo que continue assim, buscando jogar futebol, buscando ser feliz dentro de campo, que eu tenho certeza que estão a evoluir, estão a buscar o melhor caminho para o futebol. يعني يقول طبعا ما تفاجأ، يعني هو عارف انه المنتخب السعودي عنده امكانيات، والامكانيات هذه شافها في امامه في اثناء المباراه،
وبالعكس يقول يعني ان شاء الله هم باين عليهم راح يتطورون ان شاء الله ولعبوا مباراه قويه ضدنا زي ما احنا لعبنا مباراه قويه. سؤالي للكابتن نيمار، من هو اللاعب الذي لفت انتباهه من خلال مواجهة المنتخب السعودي؟ وqual jogador chama a sua atenção adversário da Arábia Saudita? Olha, de acertar o nome é meio complicado. صعب Mas eu gostei do número 10, do número 7. São dois jogadores que chamaram a atenção ali. يعني يقول رقم 10 ورقم 7. آخر سؤال يا شباب. دائما مباريات البرازيل والارجنتين تمثل تقارب كبير، يعني 40 انتصار للارجنتين مقابل 44 انتصار على البرازيل على مدى 100 عام. هذه المباراه تحمل طابع خاص انها تقام في ارض المملكه العربيه السعوديه في هذه المنشاه الفخمه، لكن تفتقد عنصر رفيق دربه ميسي. هل سيؤثر غياب ميسي على قيمه هذه المباراه؟ Você sabe esses clássicos muitos anos atrás que quase as vitórias perto de cada Argentina tem vitória parece igual. Mas esse jogo clássico sem Messi tem diferença? Não, foi o que eu falei. Para quem é amante de futebol, Messi quando não está dentro de campo é ruim. Mas se trata de Brasil e Argentina, então você tem que respeitar muito essas duas seleções, porque tem jogadores de sobra, tem jogadores de qualidade, né? Hoje a Argentina está com o Dybala, que é um jogador que eu gosto muito. E a gente sabe, não só ele, como tem outros também de qualidade, e sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Então, por isso, a gente tem que estar ligado. Sabemos que é um clássico e a gente quer ganhar. يعني ويقول مباراة من غير ميسي صحيح، لكن برضو مباراة نعتبرها مباراة كبيرة، وفي لاعبين بالأرجنتين مميزين برضو ديبالا، وفي عندهم إمكانيات كبيرة برضو، وهذه تشكل برضو تحدي. ما نغفل أهمية المباراة مجرد وجود ميسي. Shukran, tá certo? Obrigado. Olá, gente. Mesmo esquema? Começando com o Dia do Brasil. Começando. Titi, tudo bem? Você fechou o treino ontem, parcialmente, hoje também, e a gente viu uma dinâmica um pouco diferente de outros treinos que a gente está acostumado. Você não permitiu nem que a gente observasse ali a distribuição dos coletes. Você optou por não revelar a escalação, ou você pode falar qual a escalação que vai a campo amanhã, as tais mudanças que você vinha pensando fazer? Boa noite. Eu não me sinto muito confortável, porque não é a minha prática, mas também não sou um cara previsível e metódico o tempo todo. E algumas circunstâncias, elas são importantes. É um momento que existem bastantes atletas diferentes e nós estamos oportunizando aos atletas. Isso corre o risco de uma oscilação de performance. Eu também não quero dar, na medida que não tem uma situação definida e oportunizando as atletas, a oportunidade do adversário de saber que nomes vão jogar, porque ele conhece as características, nem o sistema, que a gente tem procurado variar, né? Sendo assim, vamos fazer o nosso trabalho fechado e trazer também um pouquinho desse componente em relação ao jogo e agora um pouquinho de dar um passo para trás, que não é muito, eu não me sinto confortável com ele, te confesso. Oi? Não, dessa vez não. Oi. Titi, pergunta que muitos brasileiros estão fazendo, né? Ele sim ou ele não? Você preferia que o Messi estivesse em campo ou não? Sempre. Mesmo tendo o risco do grande atleta, o espetáculo tem que estar acima. A gente rivaliza com a Alemanha ou com a Argentina, porque eles são de grande qualidade também. A gente não rivaliza com quem
tem uma qualidade inferior, tem história, tem peso de camiseta e ele transcende, inclusive, os nomes. Gostaria de ter, assim como nós gostaríamos de ter o Neymar no jogo outro amistoso que nós fizemos. Né? Mas ele independe a grandeza do espetáculo, a grandeza, a história, o peso, né? E que ele seja um grande espetáculo. Gostaríamos que fosse com, mas também sem, tal qual foi, ela não vai, para mim, tirar o brilho maior e a responsabilidade maior do jogo. Tiro. Ô Tite, boa noite. Aqui. Ô Tite, amanhã você faz o jogo número 30 da seleção sob seu comando. E pela primeira vez, mesmo passando por Copa do Mundo e tal, eu pelo menos não me lembro de algum jogo em que você não tenha, desde a sua estreia, você sempre anunciou o time na véspera ou na antivéspera ou 3 dias antes, enfim. Também a gente percebe que você tinha o critério, por exemplo, de não convocar jogadores que atuassem em posições diferentes nos seus clubes na seleção brasileira. Isso também a gente vê mudar um pouquinho, tipo o Fabinho, que é volante há um tempão, vem como lateral, não sei se ele não veio por essa razão antes e tal. Enfim, a Copa do Mundo te repaginou um pouco as ideias, assim, quer dizer, tudo isso é resultado da sua experiência na Copa do Mundo, essas mudanças, essas nuances de diferenças? Tu usa o adjetivo repaginar, reinventar, procurar evoluir. O aprendizado, para mim, ele é teórico, mas ele é essencialmente prático. E eu te confesso, teve um monte de ideias que eu tive ao longo da minha carreira e que a prática me mostrou ser diferente. Então, oportunizar alguns atletas de poderem atuar, e agora por isso se justifica também porque é um momento diferente. Eles já sabem que vai jogar desde ontem, e essa preparação, porque eu não gosto de deixar na última hora e deixar o atleta... Não, eu gosto de deixar ele sabendo que vai jogar, a sua função ofensiva, a sua função defensiva. Então, ela traz esse componente todo, que ele é também dessas experiências e desse aprendizado todo, tentando aprender, tentando evoluir. Trazendo essas experiências para a tábua. Tite aqui. Não sei se só minha impressão, mas estou achando Neymar está muito tranquilo. Alegria dele, como sempre, qualidade dele, como sempre, mas aquela tranquilidade. Tite acha que Neymar mudou ou está mudando, ou como sempre? Silvio me ajudar, que ele convive mais. Eu fico um pouquinho mais à parte deles e ele transita mais com os atletas. Obrigado, professor. Ele está tranquilo. Ele é tranquilo. O Ney, a gente conversa muito em bastidores. Eu tenho essa facilidade de entrar no vestiário com algumas restrições, evidentemente, que eu sou staff e eu prezo por tudo isso, e muitas vezes até demais. Mas eu tenho essa facilidade, a idade faz parte, é pertinente à minha função. E muitas vezes tem essas conversas com os atletas. Eu canso de falar para o Tite, para a comissão, para todos, o Neymar é demais, é um atleta de excepcional nível técnico, ponto fora da curva, e ele é amável, ele é doce, ele tem um bom coração, ele tem boas intenções. Depois todos nós temos, o senhor sempre fala para mim que o senhor tem um lado ruim aí. Tem. Pois todos nós temos dificuldades, eu tenho as minhas, todos nós temos dificuldades, mas o Neymar é um encanto, é uma delícia, é muito bom, é prazeroso trabalhar com o atleta. Todas as vezes que nós temos que passar para ele alguma função que for, ele está sempre receptivo. Ótimo, deixa ele assim, Neymar está tranquilo. Oi, Tite, aqui em cima, por favor. A Argentina enfrentou Guatemala, depois Colômbia, um empate de 0-0, e agora Iraque. A gente enfrentou Estados Unidos, El Salvador, Arábia Saudita. Claro que com essa retomada depois da Copa do Mundo, que os dois times, de certa maneira, estão precisando consertar certas coisas, a Argentina bem mais do que a gente. E a gente tem a Argentina e logo depois o Uruguai, quer dizer, de certa maneira, dois dos grandes adversários da Copa América para a gente em 2019, com essa pressão que, obviamente, jogando em casa, a gente tem de ganhar. Você sente que, de certa maneira, esses 3 jogos para trás serviram para acolchoar um pouquinho as mudanças e que a pressão mesmo que você quer dar nos jogadores, porque agora, realmente, você tem que ver se eles, de fato, estão muito bem, começa a partir de agora?
Tu fez na outra entrevista coletiva, tu fez uma abordagem muito criteriosa sobre a pressão psicológica que os atletas enfrentam e, por vezes, quando eles estão nos seus clubes e vêm para a seleção e esse turbilhão de jogos. E nós estamos falando que o Alegre fez uma observação em relação aos jogos que jogam, às equipes que jogam continuadamente, com um número de jogos excessivo, quanto isso daí pressiona, drena, absorve. Eles também vêm com essa realidade. E nós temos que saber dosar essas situações com a exigência de alto nível de performance. Porém, eu vou dizer assim, e ele é mais da própria equipe do que do adversário. Então, quando eu falei que a equipe tem que convencer para vencer, isso é uma ideia que pode não acontecer num jogo, pode acontecer parcialmente, como aconteceu no último jogo, mas como ideia, com uma situação clara, ela tem que ser assim. E tem que ser assim contra os Estados Unidos, com características técnicas e táticas. A equipe dos Estados Unidos é muito bem organizada taticamente, muito difícil de furar. A Arábia Saudita nos surpreendeu tecnicamente. A mesma Arábia Saudita que foi jogar contra a Itália e perdeu 2-1, e contra a Alemanha, que perdeu na Alemanha 2-1. Então, a gente busca com características de equipe de mobilidade, sim? E que aí, de novo, o aprendizado ele é prático e não teórico. Daqui a pouco, pode ser que seja um nível técnico, mas não foi. Ela também impôs dificuldades, como teve os Estados Unidos, como vai ter agora a Argentina. Digamos assim, são duas fases parecidas de oportunidade aos atletas. E de eu ter o cuidado, e nós temos o cuidado com o Silvinho, de não mexer demais a equipe para não descaracterizar, e aí o atleta individualmente fica prejudicado na nossa análise. É um grande desafio que a gente tem. Serve para jogo com essa magnitude que tem quando se joga contra a Argentina. É inevitável. Professor Tite, o Paraná lhe abraça. Silvinho, prazer revê-lo. Nós temos 104 jogos disputados, 40 vitórias nossas, 38 derrotas e 26 empates. A última derrota para os argentinos foi em Melbourne. Nós estivemos juntos com o senhor lá, perdemos 1-0, dominamos a Argentina, mas perdemos o jogo. A partir de amanhã, tem para o senhor, especialmente, um sabor revanche, a reabilitação diante o tradicional adversário ou não? A análise profunda foi de Silvinho, agora a primeira parte da resposta é com ele, da Argentina. Não, o jogo foi bem lembrado, os resultados, inclusive. A dimensão do jogo sempre e vai continuar sendo grande, como o Neymar já disse, pela história das duas seleções, e não só das seleções, dos atletas que representaram ambas seleções, de altíssimo nível. A Argentina está reconstruindo uma página também, como nós estamos reconstruindo a nossa, com diferenças, evidentemente. O Lionel Scaloni é um contemporâneo meu, um treinador, subiu recentemente, tem 3 jogos, fez 7 gols, não tomou nenhum. Mas não jogou, está fazendo um bom trabalho, o time da Argentina é organizado, tem muitos atletas em potencial ali, atletas que já estão se mostrando para o mundo europeu. Temos 7, 8 jogadores, ele tem uma lista de 31, caiu para 27, enfim, algumas situações na Argentina. Tem 8 a 9 atletas, acho que 8 atletas que disputaram essa Copa do Mundo, outros atletas que chegaram, 2 ou 3 foram dispensados agora no sentido dessa lista, que são atletas que a gente estava fazendo e são de muito boa qualidade. Então a gente espera um jogo difícil, como sempre, e evidentemente que estamos trabalhando para fazer a nossa performance, para analisar bem os nossos atletas e competir da melhor forma possível, e evidentemente dentro da grandeza do jogo, com possibilidades de querer ganhar, evidentemente, e querer ganhar. A gente abriu mão de alguns atletas não serem convocados para dar oportunidades a outros, né? E complementação ao Brasil e a Argentina, eu já falava antes, ela tem esse caráter competitivo, leal, forte, inevitável, histórico, né? Tá aí a própria sequência, agora nós e a Argentina, tem uma semifinal de 2 semifinais de Libertadores, Palmeiras e Boca, River e Grêmio, e essa rivalidade, essa grandeza dessas duas camisas, desses 2 países e as suas tradições. Não. Não, até porque está 1-1. Nós ganhamos na Libertadores, nas eliminatórias também. Está 1-1. No saldo tá bom para você. Tá bom. Boa noite. Tite, na Copa do Mundo, 2 vezes pelo menos você foi para o jogo sem saber que tipo de sistema tático você iria enfrentar e que jogadores contra o México, quando Moreno estava suspenso,
havia 2 possibilidades, às vezes até mais do que o México poderia fazer. E contra a Bélgica também havia dúvidas de jogadores, de sistemas. Os 2 te causaram problemas, você teve que mexer no time taticamente durante o jogo para equilibrar a coisa, para melhorar a situação do Brasil. E eu fiquei pensando, será que não passa na cabeça do Tite assim, por que eu tenho esse sofrimento e quem me enfrenta não tem? Ele sempre sabe como eu vou jogar ou que jogadores eu vou escalar. Isso passou pela sua cabeça depois da Copa do Mundo e talvez tenha um pouquinho de interferência na sua decisão de não revelar o time, deixar que os outros também sofram um pouquinho do que você fica sofrendo antes do jogo sem saber o que vai pegar pela frente? Talvez em parte, Ale, mas eu vou dizer para ti, uma parte da análise é o adversário. Mas a outra parte de informação para as pessoas compreenderem é que existe uma forma de jogar do Brasil dominante e tem uma variação dela e que ela independe de posicionamentos do adversário, porque ela marca setor. Se fosse marcação individual, e às vezes muito tempo acontecia, né? Aí sim. Mas ela tem, por exemplo, um apoio de triangulação do lado esquerdo. Desde o primeiro jogo, sabe que quando tinha Renato Augusto e qualquer um dos 2 laterais, mais Neymar pelo lado esquerdo, ou às vezes o William, ali era um lado agressivo forte. Qual é que era a cobertura? Primeiro meio-campista na bola curta, zagueiro na bola longa, para a gente explorar aquilo que a gente tem de força pelo lado esquerdo. A gente não joga em termos posicionais. O lateral do lado contrário, ele fecha e fica mais posicional ou não, conforme... A pergunta é tática, por isso que agora estou respondendo. Ele fica mais posicional conforme a necessidade, se há 2 atacantes, se há um externo que fica aberto, e aí fica... Então, esses ajustes, eles acabam tendo. As mexidas maiores, elas são para dar jogo, para surpreender o adversário e não para marcar. Para trazer um atleta num posicionamento diferente e para tirar um potencial maior dele. Esse sim, esse a gente busca. Esse agora que a gente fez, ela traz esse componente, porque alguns atletas eles estão fora. Mas se tivesse a equipe definida aqui, todas vocês, não ia adiantar eu fechar treino. Não tem lógica, né? E aí a gente bota um componente um pouquinho diferente para dar o Scaloni, o que é que vai jogar? Qual é que é o sistema? Como é que a estrutura defensiva é 4-4-2, é 4-3-3, vai jogar aberto flutuando ou vai jogar por dentro para fora? Vai jogar o Gabriel de 9, vai jogar o Firmino de 9? Não, deixa... Nós também estamos. Sim. Mais do que o sistema, os nomes. Mais do que o sistema, os nomes. Tite, boa noite. Agora há pouco você usou uma expressão assim, uma frase dizendo assim, a gente tem uma preocupação em não descaracterizar demais para não prejudicar a avaliação. Nós aqui, que não estamos assistindo os treinos, de uma maneira geral, estávamos trabalhando com a possibilidade de 5 a 6 mudanças com relação ao time que começou. Estava imaginando aí volta do Alisson, Danilo, Paul Miranda, o Felipe Luiz dessa vez, talvez ou não o Arthur já no meio, o Firmino na frente, então nós temos 5, 6. Será que nós estamos trabalhando com uma premissa muito errada? Ou se isso vier a acontecer, não vai estar descaracterizado agora e nem esteve contra a Arábia Saudita para a sua avaliação, já que seria assim, quase que meio time mudando de um jogo para o outro? Está na ideia, está no rumo. E é o seguinte, na vida não dá para pegar as 2 coisas ao mesmo tempo. Não dá, a vida não é assim. Ou tu busca dar oportunidade, de alguma forma descaracteriza, ou tu não dá oportunidade, fica... E aí os momentos não dá. Eu ia fazer uma brincadeira, mas aí, se eu fizesse uma brincadeira, minha esposa, depois, quando eu voltar agora 10 dias, ela não vai querer nem chegar perto de mim. Ela não está vendo, não, pode fazer. Pode? Mas ela vai ver. Eu queria casar, mas ela queria me liberasse na sexta e no sábado, mas ela não aceitou. Sexta e sábado à noite eu voltava, mas não, ela não aceitou.